Olá, somos alunas do Instituto Federal de Rondônia, campus Cacoal, da turma 2º Informática. O grupo é constituído por Érica Sabrina, Fernanda Lagassi, Janicele de Oliveira, Tawane Krauser e Vanessa Lourenço. Este vídeo tem o intuito de garantir nossa nota, em biologia, é claro, e falar um pouquinho sobre os seguintes assuntos: recuperação de espécies em extinção, biologia sintética e DNA recombinante. Então vamos lá adquirir um pouco de conhecimento. Eu sou a aluna Vanessa Lourenço e vou falar sobre o que é extinção. A extinção na ecologia e biologia é quando há totalmente o desaparecimento ou morte de diversas espécies, grupos ou subespécies de espécies, sendo tanto de animais e plantas. A extinção é um fragmento comum de um procedimento evolutivo. Este é quando um estipulado organismo não se encontra mais presente em um específico ambiente. Esta pode ser global, que é quando o certo organismo não se encontra mais em todo o planeta, não reversível. Ou local, que é quando sucede meiramente em uma região, podendo assim ser reversível. Há tipos de extinções, dentre elas tem-se a extinção em massa, que é a supressão de uma enorme quantidade de espécies. As extinções de fundo, que ocorre a todo tempo, sendo normal. E também a extinção filética, classificada também de pseudoextinção, quando há modificações graduais nas datas espécies no decorrer do tempo, ficando diferentes das originais, tendo assim uma nova espécie. Isso tudo tem um exemplo, que é a extinção de Cretáceo Terciário, fim dos dinossauros. Recuperação de espécies em extinção. A recuperação de espécies em extinção já é viável aos tempos atuais. No decorrer dos anos, várias espécies são descobertas, enquanto outras são extintas ou entrando para listas de espécies ameaçadas. A tecnologia avançou em várias áreas nos últimos anos. E uma dessas é a que engloba pesquisas genéticas. Um exemplo é do filme Jurassic Park, de Steven Spielberg, onde os dinossauros são trazidos para a vida novamente. Isto por conta de traços de DNA, material genético de fósseis. E como esses dinossauros recuperados nas telonas, os cientistas estão investindo em recuperação de várias espécies. Certas espécies extintas mais recentemente e com parentescos mais chegados que ainda estejam vivos têm grandes chances de serem recuperadas, como, por exemplo, o caso da zebra coara, extinta em 1883. Diversos pesquisadores da África do Sul estudaram o DNA de outros tipos de zebra, que obtinham as características da coara. Eles compararam o DNA das coaras que estavam empalhadas no museu, escolheram o mais aproximado e efetuaram um cruzamento, nascendo assim zebras parecidas à desejada. Mas, com isto, ocorreu diversas discordâncias e desavenças entre os cientistas, pois uns consideravam esta uma subespécie da zebra, tendo assim muitas polêmicas. Os cientistas japoneses querem trazer mamutes de volta à vida também. Estes afirmam ter conseguido ressuscitar partes das células de um mamute que morreu há cerca de 28 mil anos atrás. Eles pegaram as melhores partes preservadas para isto. Isto foi possível porque o mamute morreu e ficou preservado em lugar frio. E as ações dos tempos tiveram as ações menores sobre o corpo do mamute. O material retirado foi inserido em ovos de camundongos.
Neste caso da ressurreição de espécies, o tempo é o inimigo dos cientistas, pois um DNA poderia durar até 6,8 milhões de anos. Várias pessoas acreditam em um Jurassic Park nos dias atuais ou futuramente, mas isso, infelizmente ou felizmente para outros, não será possível por enquanto, porque os dinossauros já foram extintos há 65 milhões de anos atrás. E isso com certeza é muito difícil ainda ter algum resquício de DNA sobrevivente. Então está mais para o lado não do que sim. Contudo, recuperar fragmentos de material genético de fósseis é viável, e isso tem sido efetuado, mas ainda não tem-se a possibilidade de recuperar o organismo por completo. Há várias opiniões sobre a recuperação de animais. Uma delas é que certos animais que foram extintos fossem trazidos à vida novamente, estes não têm mais espaço na cadeia alimentar, ou dessa forma trazeria uma desigualdade, um desequilíbrio, ou até também a extinção de mais espécies. E do lado religioso, dizem que os cientistas estão querendo ser Deus, e outros dizem que apenas os fortes sobrevivem. Bom dia, o meu nome é Jenny Kelly e eu vou falar sobre as causas da extinção. Bom, a extinção ela pode ocorrer por vários motivos. Dentre eles está a destruição do habitat do animal, competições que podem haver entre eles, doenças, caças, matanças deliberadas, mudanças ambientais drásticas e catástrofes ambientais. Mas atualmente os processos de extinção estão ocorrendo principalmente por causa da ação antrópica, ou seja, antrópica é relativa ao ser humano ou à sua ação. Então, a extinção ela tem ocorrido mais pelo resultado de ações humanas. Outra coisa que também faz com que a extinção evolua é a caça predatória, que é tradicionalmente definido como uma caça ilegal, morte ou captura de animais selvagens, ou seja, eles capturam e matam esses animais sem autorização legal. Outra coisa é a poluição, que é a degradação das características físicas ou químicas do ecossistema, devido ao lançamento de substâncias. Por exemplo, erupções vulcânicas, dióxido de enxofre, gases tóxicos, materiais particulados de fábricas, carros, cigarros, etc. Outra coisa também que faz com que a extinção evolua é a inserção de espécies, ou seja, são espécies invasoras, exóticas, que se proliferam, que criam de maneira descontrolada, e isso pode, de uma certa maneira, ameaçar o equilíbrio do ecossistema. Outra coisa também são as alterações climáticas, que são as mudanças no clima, como o próprio termo diz, né? Que estão ocorrendo em todo o planeta e que apresentam efeitos que já podem ser vistos em várias ser vistos em várias de suas partes. Como, por exemplo, derretimento das geleiras, aumento no nível do mar. E essas são apenas algumas das consequências desencadeadas pelo aumento da temperatura global. Outra coisa também que faz com que a extinção aconteça é o tráfico de animais, que é configurado pela retirada dos animais de seus habitats naturais e destinados muitas vezes à comercialização, zoológicos, colecionadores de animais, laboratórios, fábrica de medicamentos ou às vezes até mesmo mortos para terem suas peles ou outras partes do corpo retiradas e vendidas. Outra coisa que também tem acontecido muito hoje em dia é o desmatamento, que é também chamado de desflorestamento, que consiste na retirada da cobertura vegetal ou total de um determinado lugar. Outra coisa também que a gente tem visto muito são as queimadas, que é uma prática primitiva da agricultura, que é usada para a limpeza do terreno. Muitas vezes essa prática ela é usada para cultivo de plantações ou formações de pastos. É usada com fogo de forma controlada, mas às vezes pode se descontrolar e causar incêndio em florestas, matas e terrenos grandes, que pode acontecer de matar muitos animais e por isso também está em uma das causas da extinção.
Dando continuidade ao assunto, e agora eu estarei falando sobre as consequências da extinção de espécies. Bom, a primeira consequência é a perda da biodiversidade, ou seja, é a perda do conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na Terra, na biosfera. Ou seja, com aquelas causas que foram faladas anteriormente, como queimadas, poluição, mudanças climáticas, entre outros, isso faz com que muitos animais morram, né? Acabam, às vezes, por falta de alimento, por causa de queimadas, por falta de habitats, acabam morrendo, e isso faz com que haja essa perda da biodiversidade, porque muitos animais morrem. Outra consequência é a redução do fundo genético global do planeta, ou seja, é o conjunto de todos os alelos únicos de uma determinada população ou espécie que, num dado momento, ocupam uma determinada área geográfica e trocam livremente entre si os seus genes e que formarão a base para o fundo genético da geração seguinte. Então, com essa extinção de espécies, acaba também ocorrendo essa redução da geração seguinte, né? Outra coisa também é a diminuição do número de recursos naturais e da variedade alimentar. Como nós sabemos, os recursos naturais, eles são elementos muito importantes da natureza, que são muito utilizados também pelas sociedades para o desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente para a produção de matérias-primas, que são empregadas na fabricação dos mais diversos produtos ou também para a geração de energia, entre outras inúmeras importâncias também, como, por exemplo, materiais, alimentos, remédios. Como nós sabemos, os animais eles também são usados para testes de remédios. Então, acaba tendo essa diminuição de recursos naturais e da variação alimentar. Outra consequência é a redução da capacidade de autorregulação dos ecossistemas e a aceleração da extinção de outras espécies. Ou seja, quanto mais extinção há, quanto mais desmatamento, queimadas há, mais outras espécies têm chances de entrar em extinção. Biologia sintética. O que é a biologia sintética? A biologia sintética é um âmbito de várias disciplinas envolvendo a aplicação de metodologias e técnicas multidisciplinares, como engenharia, química, física, programação, entre outras. Mas, de uma forma geral, podemos declarar que ela é uma abordagem científica que utiliza princípios de engenharia para projetar e construir componentes biológicos. Ou seja, a biologia sintética é o fruto da aplicação dos princípios da engenharia na biologia. As técnicas utilizadas na biologia sintética permitem manipular o DNA e construir novas sequências, fazendo com que seja possível a criação de componentes que não existem no mundo natural. Considerada hoje a próxima fronteira tecnológica, a biologia sintética modifica e até cria genes antes de inserir nos seres vivos, as quais têm o objetivo de desenhar os seres vivos para que eles respondam às necessidades específicas para a espécie humana. Um exemplo de sucesso na biologia sintética foi a produção de artemisinina. O que é essa artemisinina? Então, é uma substância naturalmente sintetizada pela planta Artemisia, mas para extrair essa substância demanda muito tempo e o custo é muito alto. Então, os cientistas produziram um novo DNA e introduziram em células de fungos unicelulares. E essas células começaram a produzir o ácido artemísico, que é responsável pelo tratamento da malária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Iremos dar continuidade sobre a biotecnologia que vem avançando a cada dia mais. Mas em mais específico, iremos falar agora sobre a técnica do DNA recombinante. Pois bem, eu me chamo Tawane Krause e darei continuidade ao conteúdo. Quando falamos de biotecnologia, é inevitável falar sobre engenharia genética, que é um conjunto de técnicas que permitem a manipulação do material genético. E nesse caso, uma das principais técnicas é a técnica do DNA recombinante. E é ela que permite o corte e a colagem do DNA em apenas 6 etapas, entre os seres vivos de qualquer espécie.
Tudo começou em 1972 pelo Sr. Paul Berg, que fez a junção do DNA do vírus bacteriófago alfa e da bactéria coli. Mas somente em 2005 que teve a liberação da Lei de Biossegurança, liberando definitivamente a plantação de transgênicos no Brasil. Então, essa técnica nada mais é para a produção de organismos geneticamente modificados, os famosos OGM, e também seres transgênicos. Se chama uma pessoa de OGM quando alguém passa por alguma modificação por engenharia genética, e de transgênico quando essa pessoa recebe um genes de outra espécie por engenharia genética, como por exemplo uma bactéria. Então, entende-se que OGM é de pessoa para pessoa e transgênico de outra espécie a um humano. Então, pode-se dizer que todo transgênico é OGM, mas nem todo OGM é transgênico. Agora falando sobre as 6 etapas da técnica do DNA recombinante. Resumidamente, agora, a primeira etapa é o corte do DNA com enzimas de restrição. Segunda etapa, colagem do DNA por pontes de hidrogênio, mas geralmente essas pontes não costumam ser tão fortes. Então, eles fazem a terceira etapa, que é a colagem do DNA pela enzima DNA ligase. Depois, eles fazem a quarta etapa, que é a clonagem do DNA recombinante através de um vírus, por exemplo. E a quinta etapa é a transfecção do DNA recombinante. E, enfim, a sexta etapa é a seleção dos organismos modificados. Então, recapitulando, a gente pode se dizer que um DNA recombinante é a junção de um DNA de interesse humano com um vetor. Um exemplo de um DNA de interesse humano é a insulina humana e um exemplo de um vetor, que na verdade é um suporte para o gene de interesse, é o DNA bacteriano. Eu também posso dizer que outro exemplo de um vetor é os plamídios, que é usado por ele não ter genes essenciais para a sobrevivência na bactéria. E por esse fator não se usa o cromossomo, para não correr o risco de acabar perdendo, que é isso que eles não querem durante o processo. Bom, uma curiosidade é que em 1986 as bactérias geneticamente modificadas com genes humanos conseguiram produzir a insulina, o que foi muito importante porque eles tinham apenas 2 modos de tratamento para essas pessoas. Ou era através dos porcos, que não era muito bom, mas por vista era barato, ou através de cadáveres, mas era muito caro para se ter em mãos, mas em vista tinha uma ótima qualidade. E vale ressaltar que para a clonagem tem que ter o sítio de ação da enzima, de restrição dos 2 lados do gene da insulina no DNA humano. Eles buscam os indivíduos filhotes, pois têm poucas células, facilitando a modificação do zigoto. E é isso. Oi, eu sou a aluna Érica e eu vou estar dando continuidade ao assunto que a aluna Tawane estava dizendo, mais especificamente sobre os riscos da técnica de DNA recombinante. Eu vou começar dizendo sobre os riscos alimentares que podemos encontrar. Bom, se a pessoa não tomar um certo cuidado ao comprar um alimento e não observar a embalagem, seus produtos, ou ver se ele é um alimento transgênico, a pessoa pode acabar sendo intoxicada por esse produto ou
ou obter uma certa alergia com esse produto transgênico, mas seria um risco comum se a pessoa não tomar um certo cuidado dela. Obviamente, se ela tiver uma alergia a certo alimento ou a certo ingrediente, ele pode correr esse risco da alergia ou da intoxicação. Um outro risco é a pessoa ficar sujeita aos efeitos pleitrópicos das substâncias da planta transgênica. Pleitrópicos seria o nome dado para múltiplos efeitos de um gene só. Acontece quando ele obtém múltiplas características de um fenotipo só, que muitas das vezes não está nem relacionado. Um último risco alimentar dessa lista que eu fiz é o risco imediato pelo acúmulo de herbicidas no nosso metabolismo. Para quem não sabe, herbicidas é um produto químico que contém um tipo de pesticida usado na agricultura. Então, esse exagero de uso e esse acúmulo de herbicidas no nosso organismo pode trazer um grave risco à nossa saúde. Agora, falando um pouco sobre os riscos ecológicos. São vários riscos ecológicos que a gente pode encontrar, mas eu selecionei somente alguns para citar aqui. Um dos principais riscos que estamos sujeitos é a erosão da diversidade, da variedade da cultura, em razão da ampla introdução das plantas transgênicas. Uma outra causa que podemos citar é a transferência não controlada das construções, especialmente daquelas que mais resistem às pesticidas, pragas e doenças. Devido à polinização cruzada com plantas selvagens de ancestrais e espécies relacionadas, neste caso, os possíveis resultados são o declínio da biodiversidade das formas selvagens dos ancestrais. Também temos efeitos adversos da biodiversidade em razão às proteínas de transgênicas tóxicas, que acaba afetando os insetos não alvos, assim como a microbiota do solo, rompendo dessa forma a cadeia trófica. E por último, temos os riscos de cepas altamente patogênicas de fitovírus emergirem em razão da interação do vírus com construções transgênicas que é instável no genoma dos organismos receptores e, portanto, são alvos mais prováveis para a recombinação do DNA viral. Esses não são todos os riscos que podemos encontrar ou que eu posso citar aqui. Então, temos diversos riscos que não tem como eu citar todos, mas pesquisando a gente pode encontrar outros riscos alimentares, outros riscos ambientais, agrotecnológicos, que estamos sujeitos com essa técnica de DNA recombinante, essa técnica de transgênicos nas plantas. Mas foram essas que eu quis trazer para apresentar para esse trabalho.